Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Pastor Stanek, pregador do mato. Eu trago uma mensagem com o seguinte tema: o poder do silêncio. O poder do silêncio. A Bíblia diz, Eclesiastes, tempo de falar, tempo de estar calado. A Bíblia diz que do muito falar, da muita ocupação, vem a variação de entendimento. O tolo, quando se cala, é reputado como sábio. A nossa boca é uma fonte que é para abençoar os homens, não para amaldiçoar. Então, muito importante. O silêncio é uma resposta perturbadora que nós, às vezes, temos que dar. Você sabe dar o silêncio? É uma resposta perturbadora. Tolo, quando se cala, reputado como sábio. Você sabe dar o silêncio como resposta? Ou tudo? Você tem que responder. Então nós vamos pesquisar a vida do rei Ezequias. Nós vamos contextualizar o momento em que ele está vivendo Ezequias. E vamos, nesse texto do rei Ezequias, nós temos o poder do silêncio. Por isso que a Bíblia diz: ira, mas não peca, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. E é justamente quando você tem que se calar, que você fala: no meu calo ninguém pisa. Eu não deixo nada barato, não levo desaforo para casa. A Bíblia diz que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, é as potestades do mal. Então vamos contextualizar aqui. Paralelo ao rei Ezequias, começa a governar no reino de Israel, na capital de Samaria, o rei Oséias. Ezequias está governando na capital de Jerusalém, em Judá. E paralelo, o rei Oséias. Olha esse texto aqui, 2 Reis, capítulo 17, versículo 9 ao 12. 2 Reis 17, do 9 ao 12. Olha o que está acontecendo aqui. O rei Oséias, reinando em Israel, seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram mal secretamente contra o Senhor, seu Deus, desde as torres da sentinela até as cidades fortificadas, até mesmo construíram altares idólatras em todas as suas cidades. Não houve uma cidade que não teve um altar aos ídolos. Ergueram colunas, fortes ídolos debaixo de todas as árvores frondosas. Em todos os altares queimaram incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Embora o Senhor houvesse dito: não façam isso, abandonaram todos os mandamentos do Senhor e fizeram para si ídolos de metal de forma de bezerros e de porte sagrado. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais, a lua, o sol e as estrelas. Sacrificaram, praticaram diversões, queimaram seus filhos e filhas no fogo. Praticaram sacrifício, praticaram adivinhações, fizeram sacrifício de crianças, fizeram adivinhações, praticaram culto a Baal. Esse é o reino de Oséias, paralelo a Ezequias. Ezequias está reinando em Judá e Oséias está reinando em Israel. Oséias decidiu conspirar contra o rei da Síria, na época, Salmaneser. Oséias conspirou contra o rei da Síria. Olha só. O rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, rei do Egito, e já não pagava mais tributo, como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país e marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. Oséias vai para a prisão. O rei cerca Samaria durante 3 anos. E aqui, segue-se. Ao fim de 3 anos, os assírios tomaram, assim, a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei da Síria deportou os israelitas para a Síria e estabeleceu em Alá, em Gozã, do rei Tabor, e nas cidades dos Medos. 2 Reis 18, 10 e 11. Acabou Samaria.
ou melhor, acabou o reino de Israel. Foi invadido, o povo foi transportado, o rei foi preso. Então Ezequias está reinando em Judá nesse cenário, nesse paralelo que nós estamos fazendo. Agora vamos ver o rei Ezequias. Qual era a situação que ele estava vivendo? Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, ainda jovem. Reinou 29 anos em Jerusalém. Aí o texto aqui fala o nome da sua mãe, para dizer que ele tinha linhagem, ele tinha família. Removeu os altares. Olha só, o outro construiu. Ezequias remove. Removeu os altares, quebrou as colunas sagradas, derrubou os portos ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Lembra? Lá no deserto, quem olhasse para aquela serpente seria sarado. Ezequias quebra essa serpente, destrói essa serpente de metal, derruba. Ezequias confiava no Senhor, Deus de Israel. Nunca houve como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Ele obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. E ele era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Ezequias está reinando paralelo. Lembra de Oséias? Acabei de citar agora. Só que Ezequias obedece, segue o Senhor. E ele simplesmente para de pagar imposto ao rei da Síria. Eu não vou pagar mais imposto. O Senhor está comigo. Se o Senhor está contigo, não precisa pagar o imposto para o inimigo. Quantos homens estão pagando imposto? Mas como, pastor? É virar escravos, servos do cigarro, da cachaça, da maconha, da cocaína, da prostituição, porque deixaram o Senhor. E agora são escravos. Estão pagando impostos. É isso que o inimigo faz. Ezequias, ele fez um concerto com Deus, tirou os ídolos, agora Deus está comigo, eu não preciso pagar imposto para o inimigo. Aí, vamos dar sequência a esse assunto aqui, muito gostoso essa mensagem. Vamos lá. Agora a Síria parece que troca de comando. Seu Manezer, agora entra Senaqueribe. Senaqueribe. Lembrando que a Síria era uma nação cruel. Oséias sofreu essa crueldade o povo de Israel. Samaria era a capital. Eles sofreram essa crueldade. Sabe o que eles faziam? Cortavam os membros dos soldados. Eles amputavam. Cortava a orelha, cortava braço, cortava a perna. Eles eram cruéis. Imagina, a cidade ficou sitiada 3 anos. Quando eles entraram lá, o ódio. Só que, agora entra Senaqueribe. Então Ezequias fica sabendo que Senaqueribe está vindo contra ele. Senaqueribe quer guerra contra Ezequias. Quer guerra. E o que ele vai fazer? Olha o que ele vai fazer. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laquis. Cometi um erro. Para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigirem. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata, e 1 tonelada, 10 toneladas e meia de prata e 1 tonelada, e 50 quilos de ouro. Isso aqui está em 2 Reis 18, 14 e 15. Ezequias viu que o rei estava vindo com o exército, e ele disse: pequei, me perdoa, eu vou pagar o imposto. Imagina, muitas toneladas de prata e 50 quilos de ouro. Uma quantia milionária. E de onde que Ezequias tirou isso? Do templo, da casa do Senhor. Arrancou todo o ouro e toda a prata e deu para esse homem. Pastor, mas o tema da sua mensagem é o poder do silêncio. Eu vou chegar lá. Vai escutando aí que nós vamos chegar lá. Porque para você entender a história de Ezequias, tem que ler em Reis, em Crônicas e no livro do profeta Isaías. Senão você não entende. Senão você não vai entender. É os detalhes. Esses detalhes é que enriquece. 2 Crônica 32, 1 e 2. Depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, depois de tudo que Ezequias fez, o que ele fez? Está lá, nós citamos.
Nós citamos 2 Reis 18, 14 e 15. 50 quilos de ouro arrancou da casa do Senhor, tantas toneladas de prata, e deu para o homem. Mas não satisfez, não. Ele queria guerra. Ele queria invadir Judá. De qualquer jeito, a qualquer custo. A Ezequias, ele vai invadir, né? Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Versículo 4. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes. E ele se animou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou o outro muro por fora, e fortificou-se. Fortificou-se a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Ele quer guerra, então tem que me preparar para a guerra. E pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, aqui é muito gostoso, um homem que teme a Deus, ele não teme o mal. Fortificou a cidade, desviou o rio, por que eles viriam e achariam a água? E escudo, espadas, preparando-se para a guerra. Tirar a pedra é conosco, tem a parte do homem que o homem tem que fazer. Olha só o que ele diz para aqueles homens, para os seus oficiais. Olha o que ele vai dizer para os seus oficiais. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que ele. Não se espante, não. E ele continua, versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Entende? Ele falou-lhes ao coração. O povo descansou nas palavras de Ezequias. Deus está conosco. Basta. O povo descansou, confiou. Os arqueólogos encontraram lá nas crônicas de Senaqueribe, nas escavações, esse rei que está vindo contra Ezequias. Escrito assim: prendia Ezequias como um pássaro na gaiola. E amados, ele havia tomado 46 cidades de Ezequias fortificadas, cidades de Judá fortificadas, ele havia tomado. Tomei de Ezequias 46 cidades fortificadas e o prendi como um pássaro em uma gaiola. Começa agora uma guerra de narrativas. A primeira vítima da guerra é a verdade. E agora, nesse cenário, começa uma guerra de narrativas. É onde o inimigo quer que você abra a boca. Quando a Bíblia diz, ira, mas não peca. O inimigo vai fazer de tudo para você abrir a boca e pecar. É o que vai acontecer agora nessa guerra de narrativas. Aqui nós estamos chegando no poder do silêncio. Ezequias fortalece os seus soldados com a palavra, encoraja, dá ânimo para eles com a palavra do Senhor. E aqui começa a guerra de narrativas. É onde o inimigo quer que você abra a boca. Onde ele quer que eu abra a boca. Olha só. 2 Reis 18, 38. Mas o povo permaneceu calado. E nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado, não lhes respondam. Silêncio. O inimigo quer fazer você pecar. E conhece um homem, se ele é sábio, se ele é tolo, a partir do momento que ele abre a boca. A falta de equilíbrio na língua pode transformar um homem sábio em um tolo. Fato. 2 Reis 18, 35. Começa a guerra. Qual dentre todos os deuses destas nações conseguiu livrar a sua terra do meu poder? Ó poderoso Senaqueribe, mandando cartas. Aí o camarada, o capitão, chegava lá, lia a carta e entregava. E chegava nas mãos de Ezequias. Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Já tinha levado Oséias, já tinha vencido a Israel. E ele cita algumas nações poderosas.
os seus deuses que foram derrotados com tudo. Segunda Crônica 32:16. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Aí essa resposta que ele quer, que às vezes você está discutindo com o próprio Satanás, quando Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Quando o inimigo entra nas emoções de Pedro. Ah, Senhor, jamais isso vai te acontecer. Então existia uma pergunta, uma interrogação, que eles não podiam dar. É a narrativa. Cria narrativa para te enrolar, para te iludir, persuadir. Qual Deus que te livrará das minhas mãos? Qual Deus? Para eles já tinham vencido o Deus de Israel. Qual Deus? E o povo, ó, silêncio. A pergunta é: qual é o Deus? Você tem respondido ao inimigo? Ou você tem se calado? Quando nós nos calamos, nós estamos dizendo para Deus agir por nós. Quando nós tomamos a iniciativa de falar, de agir, de mexer no angu de caroço, de agir através de uma fofoca, ninguém precisa responder no ato. Pode pedir um tempo para pensar. Deixa eu pensar, deixa eu ver. Muita gente morre, mata, por causa disso. Agir sem pensar. Pensa o que fala, mas não fala o que pensa. Olha só agora, sequência. Está lá e lá, insultando ao rei, ao povo. Vou fazer vocês comer as fezes de vocês. Fala na língua de vocês que a gente entende, por favor. Aí que eles gritavam: vou fazer vocês comer as fezes. O capitão, aquela comitiva, próxima à muralha, fazendo ameaças. As cartas vão chegar nas mãos de Ezequias. O silêncio devia ser uma resposta perturbadora para o capitão do rei da Síria. Ele queria uma resposta. E às vezes, a resposta é o silêncio. Muitas vezes a resposta é o silêncio. Mas Ezequias está em silêncio diante dos capitães do rei da Síria. Mas olha só o que ele vai fazer, 2 Reis 19, de 14 ao 16. Eu falei para você que esse texto está em 2 Reis, 2 Crônica e livro do profeta Isaías. Senão você não consegue. E 2 Reis é 18 e o 19. E o 17 também, que narra a história de Oséias. Ezequias orou ao Senhor, ou melhor, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. O que você tem feito com as afrontas do inimigo? Culto. Vai para o culto e estende perante o Senhor a afronta do inimigo. Isso que Ezequias fez. E Ezequias orou ao Senhor: Deus de Israel, que reina em seu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe. Enviou para insultar o Deus vivo. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Mostra a ele, Senhor, quem é o Deus que vai me livrar da mão dele. Mostra a ele, mas não só a ele, todos os reinos da terra vão saber que só tu és Deus. Esse homem já tinha derrotado nações poderosas, como o reino de Israel, que agora é dividido. Mostra a ele, Senhor. É uma resposta? Eles estavam perguntando quem é o Deus. Ezequias, silêncio. Ezequias não podia mostrar, mas Deus podia.
Deus podia, pode, né? Podia e pode. E nessa oração, ele fala assim, realmente eles destruíram reinos e seus deuses, mas eram deuses de pau, de madeira, de barro. Agora mostra a eles o Deus vivo, o Todo-Poderoso. 2 Reis 19, 20, 19 e 20. De 20 a 28, Deus deu a resposta ao rei soberbo. Olha só o que Deus disse. Sim, contra mim você se enfureceu, o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Deus manda a resposta para Senaqueribe. Você tem um Deus que vela por ti. Mas, você quer fazer? Você quer agir? Você quer responder ao inimigo? Que você não está à altura dele, mas seu Deus está? Sim, eu vou mostrar. Amados, era uma noite. A Bíblia vai dizer naquela mesma noite. Aí entra, o choro pode durar uma noite. A cidade de Jerusalém cercada por um exército inimigo. Qualquer momento eles poderiam invadir. E é uma noite triste. Uma noite de tensão. Uma noite de preocupação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria ainda vem aquela noite mesmo. Porque naquela mesma noite, Deus disse, vou mostrar a ele quem é o Deus. Olhou entre seus anjos e disse, você, vai lá. Aleluia. E a Bíblia diz que um anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Deus mostrou para ele quem é o Deus. Você quer mostrar muita coisa que você não pode. A guerra é espiritual. Mas você quer brigar com seu braço de carne. Crente vence na oração, no temor, na obediência a Deus. E é isso que Ezequias vai fazer. E naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento da Síria. Quando o povo se levantou de manhã, na manhã seguinte o lugar estava repleto de cadáveres. Silêncio. A igreja vive em guerra. Para fechar essa mensagem, Jesus está no alto da cruz. E alguém diz para ele, se tu és o Filho de Deus, colocando em xeque a sua identidade. Se tu és, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. Quantas vezes você e eu temos descido da cruz para confrontar com o inimigo. Mas graças a Deus, para a nossa vitória, Jesus não desce da cruz. Porque Ele sabe quem Ele é. Ele conhece a sua identidade. E a Bíblia diz que Jesus expirou na cruz, cumprindo a sua missão. E houve trevas, houve terremoto. E naquele momento, alguém diz, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Poder do silêncio. Poder do silêncio. Cuidado com a sua língua. Com quem fala, o que fala, para quem fala, o tom que fala. Tudo tem que ser policiado. Jesus diz, vigiai. Se tem uma coisa que a gente tem que vigiar, é a nossa língua. Porque ela pode tocar fogo. E depois vai ser tarde demais. Que Deus abençoe, meu abraço. Pregador do Mato, Pastor Staneca. Até a próxima mensagem. Se Deus assim nos permitir, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar.